Na noite de 14 de abril de 1912, o mundo se chocava com o naufrágio do Titanic, em sua viagem inaugural, partindo de Southampton, na Inglaterra, com destino a Nova York, nos Estados Unidos. 1.496 vidas foram perdidas, no naufrágio de um navio que parecia invencível. Algumas horas antes, nesse mesmo dia 14 de abril, um domingo, na cidade de Santos, no litoral do estado de São Paulo, era fundado o Santos Futebol Clube. O Santos foi fundado por iniciativa de 3 esportistas da cidade de Santos: Francisco Raimundo Marques, Mário Ferraz de Campos e Argemiro de Souza Júnior, em uma assembleia convocada na sede do Clube Concórdia, lá em Santos. Vários nomes foram sugeridos para esse novo time de futebol, como Brasil Atlético, Euterpe e Concórdia, mas a decisão foi unânime após a sugestão de um dos participantes dessa assembleia, Edmundo Jorge de Araújo, que sugeriu o nome Santos Futebol Club. E a pronúncia era assim mesmo, porque o nome era escrito na língua inglesa, diferente do que a gente vê hoje, né, quando é escrito Santos Futebol Clube em português. As cores iniciais desse time eram o azul, o branco e o dourado. O uniforme oficial tinha listras na vertical em azul e branco, e entre essas listras, pequenas listras mais finas na cor dourada. Mas quase um ano depois da fundação, em 31 de março de 1913, decidiram mudar as cores para o branco e o preto. O motivo dessas mudanças nas cores foi muito simples. Isso porque na época não se tinha a tecnologia que temos hoje para tingir os tecidos. E essa cor azul era muito difícil de conseguir chegar nesse tom, ao mesmo tempo que era muito fácil essa cor se desbotar. Então, foi optado pelo mais simples, o branco e o preto. E o primeiro uniforme alvinegro do Santos tinha a camisa listrada em faixas verticais brancas e pretas, os calções brancos e os meiões também brancos. Por isso, até um tempo atrás, havia uma certa dúvida sobre qual era o uniforme número 1 do Santos, já que o primeiro uniforme alvinegro do Santos era o listrado e não o branco. Então muitos ainda achavam que o uniforme oficial, número 1 do Santos, era o uniforme listrado. No ano de 1913, o Santos foi convidado para disputar o campeonato estadual, o Campeonato Paulista, que foi começado a ser disputado no ano de 1902. Mas devido aos altos custos das viagens, o Santos acabou desistindo de disputar esse torneio e acabou disputando apenas uma partida pelo Paulistão, que foi uma derrota por 8-1 para o Germânia. Isso porque os jogadores não tinham muita experiência, por isso acabaram sendo derrotados por esse placar muito elástico. Por fim, o Santos acabou desistindo de disputar o Campeonato Paulista e optou por disputar um outro campeonato regional, o Campeonato Santista, do qual foi campeão no ano de 1913 de forma invicta. 2 anos depois, em 1915, o Santos volta a ser campeão desse campeonato santista. Já em 1916, o Santos volta a disputar o campeonato estadual, o Campeonato Paulista. E o ano de 1916 também foi muito importante para a história do Santos, porque foi justamente o ano em que o estádio da Vila Belmiro foi inaugurado. E vale lembrar que em 1915 o Santos disputou esse campeonato regional, o Campeonato Santista, com o nome de União FC. Isso porque o nome Santos Futebol Clube não teria sido aprovado pelos organizadores do torneio. Então, existe um emblema do Santos que a gente vê aí dos emblemas antigos, onde está escrito União FC. Foi justamente o emblema usado nesse campeonato de 1915. O time do Santos ganhou um certo destaque, começou a ganhar notoriedade na década de 1920, quando foi 3 vezes vice-campeão paulista, em 1927, 1928 e 1929. Formando no ano de 1927 um histórico ataque dos 100 gols. Muitos acham que o Santos de Pelé foi o primeiro grande esquadrão que o Santos montou. Mas se enganam ao pensar isso, porque na década de 1920 o Santos montou o seu primeiro grande time, que era comandado principalmente pela dupla de ataque, Araquém Patusca
e feitiço. Como eu disse, teve no ano de 1927 esse incrível ataque dos 100 gols, que teve uma média superior a 6 gols por partida. O primeiro título de certa expressão que o Santos ganhou foi só no ano de 1935, e foi justamente um Campeonato Paulista, no qual o Santos bateu o Corinthians em pleno Parque São Jorge pelo placar de 2-0. Mas após esse título, o time santista, a torcida santista, teve que enfrentar uma longa fila de 20 anos até o Santos voltar a levantar um caneco, que foi lá no ano de 1955, quando o Santos voltou a ganhar o Campeonato Paulista. No ano seguinte, em 1956, o Santos apresentava para o mundo o seu novo atacante, um jovem garoto de apenas 16 anos, apelidado de Pelé. Em 1958, o Santos volta a ganhar o Campeonato Paulista, que marcou também o primeiro título de Pelé com a camisa do Santos. A década seguinte, década de 60, foi o período de ouro da história do Santos, quando o clube realmente se tornou gigante. Na década de 60, entre o ano 1960 e 1970, o Santos conquistou nada menos do que 6 títulos nacionais, 8 títulos estaduais, além dos mais importantes, 2 Libertadores e 2 Mundiais, em 62 e 63, se tornando o primeiro time brasileiro a conquistar tal feito, ser bicampeão tanto da Libertadores quanto do Mundial Interclubes. Como se não bastasse esses grandes títulos pelo seu clube, Pelé também se tornou, mais ou menos nesse período, tricampeão mundial com a seleção brasileira, conquistando os títulos mundiais de 1958, 62 e 1970. Nesse período, o time do Santos era praticamente a base da seleção brasileira. Ainda no final da década de 60, em 1969, Pelé e seus companheiros protagonizaram uma das histórias mais incríveis do futebol, quando a Guerra de Biafra, na Nigéria, parou para ver o Santos de Pelé jogar. Pelé disputou e conquistou o seu último título pelo Santos no ano de 1973, conquistando o Campeonato Paulista naquela final contra a Portuguesa. Depois disso, depois da era Pelé, o Santos voltou a viver um longo período de seca, voltando a levantar um caneco só em 1984, quando foi campeão paulista, naquele time que tinha um grande artilheiro chamado Serginho Chulapa. Nesse período, pós-Pelé, o Santos ainda disputou 2 vezes as finais do Campeonato Brasileiro, em 1983 e 1995, perdendo, infelizmente, ambas as finais para o Flamengo e para o Botafogo, respectivamente. A torcida santista teve que esperar até o ano de 2002 para ser novamente campeão brasileiro, quando aquele time desacreditado, formado por muitos jovens jogadores, acabou surpreendendo a todos e sendo campeão brasileiro. O Santos se classificou na 8ª colocação daquele que foi o último campeonato brasileiro a ser disputado por mata-mata. A partir de 2003 passou a ser disputado por pontos corridos. O Santos se classificou na 8ª colocação, a última posição possível para se classificar para o mata-mata. Eliminou nas quartas de final o São Paulo, que tinha se classificado em primeiro, na semifinal o Grêmio, e bateu na grande final o Corinthians, que era grande favorito nesse confronto, e tinha vários jogadores ali no elenco do Corinthians que tinham sido campeões do mundo com a seleção brasileira na campanha do Penta em 2002. 2 anos depois, o Santos volta a ser campeão brasileiro em 2004, naquele campeonato que aconteceu de tudo, teve várias reviravoltas e o Santos conseguiu ser campeão tomando a liderança daquele campeonato na penúltima rodada, disputando ali no segundo turno, ponto a ponto, a liderança com o Atlético Paranaense de Levir Coupe. Esse campeonato foi tão louco que a última rodada, a 46ª rodada, o Santos jogou como mandante na cidade de São José do Rio Preto, a vários quilômetros de distância da Vila Belmiro, porque o time enfrentou ali punições da STJD, aconteceu de tudo naquele campeonato, onde o Santos conseguiu se superar e conquistar o seu 8º título brasileiro. Depois desse período, o Santos voltou a ser bicampeão paulista em 2006 e em 2007, mas a gente vive ainda até hoje esse jejum de títulos brasileiros que nesse ano de 2024 vai acabar completando 20 anos. O maior momento da história recente do Santos
foi em 2011, quando a geração de Neymar trouxe o caneco da Libertadores de volta para a Vila Belmiro. Aquela geração que foi muito vencedora, ainda venceu 3 vezes o Campeonato Paulista, uma inédita Copa do Brasil, né, para o Santos, e o campeonato, a Recopa Sul-Americana no ano de 2012, além de ter sido vice-campeão mundial em 2011, perdendo a final para aquele Super Barcelona de Pep Guardiola. Este domingo, o Santos completa 112 anos de fundação, de um passado e um presente só de glórias. E, infelizmente, nesse ano, vamos viver uma situação atípica, tendo que acompanhar o Santos pela primeira vez na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Mas mantemos viva a esperança de que, muito em breve, o Santos vai retornar para a prateleira mais alta do futebol brasileiro e mundial.